Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição uma reportagem especial sobre os 130 anos da abolição e a evolução histórica da legislação contra o trabalho escravo no Brasil. No Giro MPT, você confere as principais audiências que os procuradores participaram no Senado e na Câmara dos Deputados. MPT 145 veículos ao Ministério do Trabalho para reforçar as ações de fiscalização. Nota técnica pede rejeição a projeto sobre agrotóxicos. MPT atue para garantir postos de trabalho na Embraer. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a evolução histórica da legislação contra o trabalho escravo desde a abolição há 130 anos. Mas será que a escravização no Brasil acabou mesmo? E os reflexos dela? Como podemos reparar essa dívida? Quando descobriram e colonizaram o Brasil, escravizaram toda uma raça com o amparo da lei. O país vivenciou 3 séculos e meio de escravização, reduzindo o ser humano à coisa, a mera propriedade. A escravidão é tudo aquilo que se estabelece quando você tem a exploração do homem pelo homem. O coordenador regional de erradicação do trabalho escravo do Distrito Federal, Cristiano Paixão, fala sobre a marca que a escravização deixou no país. A escravidão é um dos capítulos mais lamentáveis da história brasileira, né? Nós viramos um país independente sob o signo da escravidão. Então, quando o Brasil se tornou independente em 1822, ele estabeleceu a escravidão como um modo de produção, né? Então, sabemos que ela durou até 1888 e era uma escravidão legal. 130 anos se passaram. O Brasil evoluiu, a sociedade evoluiu. Mas será que após todos esses anos ainda existe escravização no nosso país? A escravidão, ela ocupa o imaginário de muitas pessoas, a escravidão no campo, os castigos físicos, mas a escravidão hoje ela tem um componente muito diversificado. Há muitos casos de escravidão urbana, há muitos casos de trabalhadores que são deslocados de um lugar a outro, atrás de uma promessa de um emprego e sem condições mínimas de trabalho, sem condições mínimas de instalação, de remuneração, muitas vezes devendo, muitas vezes com retenção de documentos. Há casos de escravidão de estrangeiros que chegam ao território brasileiro também atendendo promessas. O Brasil é referência na legislação de combate ao trabalho escravo. O tipo penal brasileiro é amplo e contempla as formas mais modernas de escravização. Mas, apesar disso, o coordenador regional da CONAET do DF registra que, mesmo com os avanços na legislação, ainda há muito a ser feito. Em 1940, tivemos o Código Penal, que parte dele vigora até hoje, que estabeleceu um crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Esse quadro mudou em 2003, quando esse mesmo artigo do Código Penal, artigo 149, estabelece o que são os requisitos para reduzir alguém à condição análoga de escravo. Submetê-lo ao trabalho forçado ou degradante, à jornada exaustiva e restringir sua liberdade por questão de dívida. Não é necessário que esses requisitos estejam todos juntos, basta a presença de um deles para que seja configurado o trabalho escravo. Em 2014, após 15 anos de tramitação no Congresso, foi aprovada uma emenda constitucional que prevê a expropriação de propriedades rurais e urbanas utilizadas para a exploração do trabalho escravo. No entanto, ela só foi aprovada porque acrescentaram à proposta a necessidade de uma lei complementar que a regulamentasse, o que até hoje ainda não foi concretizado. Atualmente, outra PEC tramita no Congresso para tornar o crime de trabalho escravo imprescritível. Além disso, o MPT lutou pelo retorno da divulgação da lista suja do trabalho escravo, que voltou a ser publicada após intensa batalha judicial. Ela mostra à população o nome dos empregadores flagrados praticando esse crime no país. Existimos e vivemos numa sociedade totalmente capitalista. E o capitalista, ele não vai pensar 2 vezes em explorar qualquer tipo de mão de obra. Se ele for buscar hoje na sociedade, a maior parte da população que está numa situação totalmente paupérrima no tocante à questão do trabalho, de emprego e de geração de renda, é óbvio que é a população negra.
É óbvio que é a base da pirâmide que está passando por esse processo de dificuldade de arrumar trabalho, etc. Os reflexos da escravização do negro são sentidos até hoje. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que a população negra é a principal vítima do desemprego no Brasil. Dentre mais de 12 milhões de desempregados, 64% são pardos e negros. Em 2014, um levantamento do IBGE também revelou que, mesmo com 53% da sociedade sendo formada por negros e pardos, a população negra ainda é a mais afetada com a desigualdade. Entre os 10% mais pobres do Brasil, 76% são negros. Já entre 1% da população mais rica do país, somente 17% correspondem aos negros. A cantora paulista Bia Ferreira fala sobre o estigma que ainda afeta a população nos dias de hoje. Quando você vê que a maioria da população pobre é preta, que a maioria da população analfabeta é preta, que a maioria da população carcerária é preta, que a maioria da população em situação de rua, em situação de miserabilidade é negra. Não tem como falar que isso não são resquícios da escravização de negros no Brasil. Para o sociólogo Tadeu Caçula, além da proibição do trabalho escravo, é preciso aprender com o passado para acabar de fato com a escravização de hoje. A escravização desse povo ainda hoje é reflexo, sem sombra de dúvida, desse processo todo da escravização no Brasil, que ainda não se resolveu. A escravidão no Brasil não se resolveu, né? O 13 de maio, na verdade, foi uma grande falácia. Por esse motivo, Bia Ferreira defende a reparação por todos os danos causados à população negra que reverberam até os dias de hoje. Então pensa, 300 anos mais 130 anos de déficit, de defasagem, de falta de acesso, de falta de políticas públicas para a inserção dessas pessoas, que lá em África eram reis, rainhas, hipercultos, sábios. Ela declama parte da música Cota Não É Esmola para o Trabalho Legal, que retrata a vida de um negro com falta de acesso e assistência do Estado. Uma provocação para parte da sociedade que ainda tem coragem de achar que cota é esmola. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 APs no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Bem-vindo ao Gira MPT. Essa semana vamos mostrar as principais audiências que o Ministério Público do Trabalho participou no Senado e na Câmara dos Deputados. O Procurador Regional do Trabalho e chefe da 9ª Região, Glaucio Araújo de Oliveira, participou de audiência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado, que debateu sobre a obrigação dos presos em ressarcir o Estado nas despesas com sua manutenção. O procurador defende que a iniciativa precisa estar em conformidade com regras mínimas de tratamento dos presos. É de conhecimento pleno que as unidades prisionais não reúnem condições, as suas instalações físicas não reúnem condições para o desempenho de um ofício e se exigir do detento, do recluso, a obrigatoriedade do trabalho, que é um dos princípios do trabalho do preso, né, a obrigatoriedade, é claro que nós temos que transpor diversos obstáculos e o principal que eu vejo trata-se da arquitetura das unidades prisionais. Já na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação, foi debatido o projeto de lei 3.736/2015, que dispõe sobre escritórios de advogados com sócios e com advogados associados. A vice-coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho, Vanessa Patriota, participou da audiência e ressaltou a precarização das relações de trabalho caso o PL seja aprovado e que isso pode gerar prejuízos para os cofres públicos e trazer ainda mais irregularidades trabalhistas. Pelo modelo proposto, o escritório de advocacia seria o detentor de todos os bens materiais necessários ao exercício da atividade privativa de advocacia,
pelo advogado associado, que pode, inclusive, se configurar como pessoa jurídica individual. Senhores, hoje, milhares de advogados já são contratados como associados ou pseudos sócios, e esse contingente tende a aumentar, caso esse projeto de lei seja aprovado. Atualmente, muitas sociedades de advocacia se dedicam à advocacia de massa, né, à prestação de serviço em larga escala, e contratam centenas de advogados, muitos deles sem carteira assinada, e tendo como clientes grandes empresas e conglomerados financeiros. O coordenador nacional da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, a CONAFRET, Paulo Juarez, participou de audiência pública no Senado, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que discutiu sobre o Estatuto do Trabalho e os prejuízos em 6 meses de vigência da reforma trabalhista. Entre os assuntos abordados, destaca-se a restrição do acesso à justiça e o crescimento do trabalho informal. Realmente, o combate às fraudes é uma atividade importantíssima e, de fato, quem frauda a relação de emprego o faz para privar o trabalhador do acesso aos direitos sociais básicos e para se esquivar ao pagamento das obrigações básicas, como as contribuições previdenciárias. É um trabalho difícil e relevante e que, infelizmente, tem enfrentado várias iniciativas legislativas que criam instrumentos para facilitar a fraude à relação de emprego. Na Câmara dos Deputados, o subprocurador-geral do MPT em exercício e coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Uso Abusivo de Agrotóxico, Pedro Luiz Serafim, defendeu a inconstitucionalidade do projeto de lei que flexibiliza as normas para uso de agrotóxicos no país. Foi durante a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara que ele lembrou que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos e reforçou que a ameaça não se restringe ao campo e atinge também as populações das cidades brasileiras. O PL afronta isto, que desconsidera, reverte a questão do risco, né? Do perigo para risco aceitável, deixando aberto, como os senhores já sabem. Vossa Excelência saibam que para nós do Ministério Público, além da inconstitucionalidade, há a inconvencionalidade, ou seja, também afrontam esses dois, no mínimo, esses dois dispositivos internacionais em que estão fundamentadas as legislações brasileiras, produzidas pela OIT, a Convenção 155 e 170, que fala de meio ambiente de trabalho saudável, né, e fala também do trabalho com produtos químicos. Esses foram nossos destaques do Giro MPT, que volta no próximo mês. Até lá! Veja no próximo bloco. MPT entrega 145 veículos ao Ministério do Trabalho para reforçar as ações de fiscalização. A fiscalização do trabalho ganhou um reforço de 145 veículos, entregues pelo MPT em solenidade com o ministro do Trabalho e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A doação é resultado de acordo obtido em processo movido pelo MPT. A doação é resultado de um acordo judicial de 28 milhões, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho após condenação de empresa por dano moral coletivo. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo em 2005, devido a irregularidades relacionadas à jornada de trabalho, intervalos entre expedientes e concessão de folgas, que prejudicavam cerca de 1.500 trabalhadores. O acordo judicial igualmente contemplou a qualificação de trabalhadores. Foram destinados recursos para a qualificação de trabalhadores e também de pessoas com deficiência. E o acordo, por sua vez, também contemplou a destinação de recursos para órgãos que estão imbuídos institucionalmente com o propósito de defesa da saúde dos trabalhadores. Nós optamos no acordo por destinar 145 viaturas ao Ministério do Trabalho, a fim de que, com esta destinação, haja
a esperada efetividade na realização das inspeções por parte do Ministério do Trabalho. Os veículos serão utilizados em ações de fiscalização e combate ao trabalho escravo. A solenidade de entrega ocorreu em São Paulo, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com a presença do ministro do Trabalho, Elton Yomura, e dos presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira. Manuel Jorge também participou do evento e relata os benefícios da doação. A destinação das 145 viaturas vai proporcionar a melhoria da estrutura logística do Ministério do Trabalho e, consequentemente, vai elevar a efetividade das inspeções realizadas pelos órgãos do Ministério do Trabalho. O subprocurador-geral destaca como será feita a distribuição das viaturas. Todas as unidades das superintendências regionais do Trabalho e Emprego receberão viaturas, sendo que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo receberá um número maior em virtude de a ofensa, em virtude de a ação civil pública ter se originado em São Paulo e em razão de a ofensa ter sido naquela unidade da federação praticada. A partir de que idade o adolescente já pode trabalhar? Depois dos 16, já pode trabalhar em qualquer tipo de atividade? A regra é que o contrato de trabalho pode ser firmado a partir dos 16 anos. A partir dos 14, apenas o contrato de aprendizagem. Agora, para as atividades insalubres, perigosas e trabalho noturno, a permissão a partir dos 18 anos, por conta das restrições físicas e psíquicas do adolescente. Então, 18 anos é a idade que ele pode desenvolver qualquer atividade. Veja a seguir. MPT luta para que acordo comercial da Embraer não provoque demissões em massa no Brasil. O MPT apresentou uma nota técnica na Câmara dos Deputados que pede rejeição de projeto de lei sobre agrotóxicos que coloque em risco a vida de trabalhadores. Se aprovado o projeto, o termo agrotóxico será substituído pela expressão produto fitossanitário. Além disso, o PL prevê, dentre outros pontos, que agrotóxicos possam ser liberados pelo Ministério da Agricultura sem análises. Sobre esse assunto, nós conversamos com o procurador do MPT, Leomar Daroncho. Está tramitando no Congresso um projeto de lei que, no nosso entender, e das instituições que cuidam de saúde, meio ambiente, no nosso caso, especialmente a preservação da saúde dos trabalhadores, é um projeto equivocado que tenta simplificar o registro de produtos e além de introduzir alguns mecanismos que podem estimular um uso ainda maior de veneno e talvez de veneno com potencial mais agressivo à saúde humana e o meio ambiente do que aqueles que a gente já tem. O Ministério Público do Trabalho tem a incumbência constitucional de zelar pela rigidez, pela qualidade do meio ambiente de trabalho, como sendo um fator decisivo para evitar o adoecimento dos trabalhadores. Essa atuação é de grande relevância porque a gente constata que, embora os agrotóxicos sejam responsáveis por uma série de enfermidades e inclusive óbitos decorrentes da exposição das pessoas a esse produto químico, o conhecimento na sociedade ainda é muito restrito sobre essa relação de causa e efeito. No nosso caso, não é uma atuação contra a produção agrícola. A gente, inclusive, tem grande preocupação com aqueles produtores que moram nas áreas rurais e estão jogando veneno sobre as escolas em que seus filhos estudam, sobre os cursos d'água que abastecem as suas propriedades, que são consumidos, inclusive, por sua família, a água, alguns alimentos também. Então, basicamente, a atuação do Ministério Público e das
instituições e entidades da sociedade civil nessa causa é uma atuação informativa. É uma atuação com um sentido informativo, esclarecendo inclusive que esse projeto de lei, essa iniciativa, contraria dispositivos da Constituição que preservam a vida, o meio ambiente do trabalho, a saúde das pessoas, também contraria normas internacionais pelas quais o Brasil se obrigou quando ratificou, tem normas da OIT, orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, se eventualmente for ignorado o alerta do retrocesso que representa essa medida, ainda cabe eventualmente o questionamento do projeto que eventualmente venha a ser aprovado e sancionado quanto à sua constitucionalidade ou à sua compatibilidade com essas normas internacionais que tem bastante relevância na ordem jurídica e, inclusive, supremacia em relação à lei ordinária. Com as negociações de um provável acordo comercial de fusão entre a Embraer e a Boeing, o MPT notificou a União para que o Ministério da Defesa atue com o objetivo de garantir os postos de trabalho. A preocupação é que a venda da empresa brasileira para a fabricante americana possa provocar demissões de milhares de trabalhadores. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e o Procurador do Trabalho responsável pela assinatura do documento, Rafael Gomes, se reuniram em Brasília com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, para entregar a notificação recomendatória que pede à União a garantia dos atuais postos de trabalho da Embraer. Para tanto, o MPT recomenda que o possível acordo comercial de venda da Embraer para a Boeing seja condicionado à manutenção da fabricação e montagem final de aeronaves em território nacional e à preservação do nível de emprego no Brasil. Solicita por parte da União que, ao analisar esta operação, ao ponderar a respeito do uso da ação preferencial que ela tem na Embraer, que lhe confere poder de veto, inclusive a certas operações, inclusive a alteração no controle societário, que leve em consideração e exija das empresas envolvidas salvaguardas trabalhistas, garantias nessa operação de que o negócio não será realizado com risco de desaparecimento em massa de empregos, ou seja, que vai se garantir, vai se exigir das empresas a manutenção da atividade industrial no Brasil e, portanto, a manutenção do nível de emprego. O MPT também recomenda nessa notificação que os sindicatos que representam os empregados da Embraer sejam informados dos impactos das negociações em andamento e, com o acordo comercial firmado, eles também devem ser informados das consequências sobre os postos de trabalho no Brasil, o que, segundo Gomes, pode atingir 18 mil funcionários da Embraer, 30% da população economicamente ativa da região do interior paulista. O impacto disso para a economia do país e particularmente para os trabalhadores seria gigantesco, descomunal e justifica a preocupação do Estado brasileiro de que isso não ocorra. O procurador destacou ainda que o posicionamento do MPT é objetivo quanto aos riscos significativos de desaparecimento de empregos. Não cabe ao Ministério Público interferir na parte comercial da operação. Isso é com as empresas, inclusive estrutura societária. Agora, em sendo realizada uma operação, compete sim ao Ministério Público buscar a provocação a essas empresas para que os interesses do país e particularmente dos trabalhadores brasileiros sejam salvaguardados. Com as tratativas avançadas entre a brasileira Embraer e a americana Boeing, os sindicatos de São José dos Campos, em São Paulo, onde fica a sede brasileira da Embraer, temem que os empregos não sejam mantidos. Mas, com o pedido à União, o Ministério Público do Trabalho tenta impedir que a Boeing transfira as suas atividades produtivas ao exterior, prejudicando o nível de emprego no Brasil. O risco, numa eventual transferência de tecnologia, trabalhadores qualificados, um núcleo de engenheiros altamente qualificados que a Embraer tem, de remessa para o exterior. A atuação preventiva do MPT começou em abril deste ano, considerando a veiculação de diversas matérias na mídia, informando a venda da área de aviação comercial da Embraer.
Agora, a União terá prazo para se manifestar quanto às recomendações realizadas. Foi fixado o prazo de 15 dias para a União se manifestar a respeito dessa recomendação, né, no sentido de exercer esses poderes, né, a intenção de exercê-los. As negociações entre as empresas que vêm sendo acompanhadas pelo governo federal continuam, né, ou seja, mas todas as partes agora já têm plena ciência do posicionamento do Ministério Público, inclusive da possibilidade do Ministério Público tomar providências judiciais na eventualidade dessas recomendações serem desconsideradas e, portanto, se confirmar uma operação, né, com risco de transferência de produção para fora do país e, portanto, desaparecimento em massa de empregos. Olá! Hoje no MPT Indica você vai conhecer a obra Prestação de Serviços a Terceiros e Figuras Associadas, análise face à nova regulamentação. O livro é uma iniciativa da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do MPT. A vice-coordenadora nacional da CONAFRET, Vanessa Patriota, destaca que a obra é fruto do grupo de estudos do MPT, responsável por acompanhar os impactos da reforma trabalhista e da lei da terceirização. Esse grupo de estudo foi direcionado a elaborar, se debruçar sobre as legislações aprovadas e analisar o conteúdo dessas alterações para auxiliar na orientação dos próprios colegas, dos próprios procuradores do trabalho. Então, inicialmente, ele foi pensado para servir como apontamentos da coordenadoria que subsidiassem a atuação dos membros do Ministério Público do Trabalho. Só que o material produzido foi um material muito rico, muito bacana, e aí nós vimos essa possibilidade de levá-lo à gráfica e de distribuí-lo também para os parceiros. Vanessa Patriota conta que a publicação tem por objetivo orientar outros órgãos e setores sobre as mudanças sofridas na legislação trabalhista, sobre a perspectiva do Ministério Público do Trabalho. A nossa ideia com a produção desse livro, a divulgação desse livro, foi entregá-lo tanto aos auditores fiscais do trabalho, que realizam a inspeção em loco e que muitas vezes subsidiam a atuação do Ministério Público do Trabalho com a elaboração dos relatórios fiscais. E assim esses auditores fiscais poderiam, ao realizar a inspeção, entender como é que o Ministério Público do Trabalho está vendo aquela situação de prestação de serviços, de autônomos, de pejotização. Também distribuí-los aos membros do Poder Judiciário, para que ao receber e ao apreciar nossas ações, eles possam entender também os fundamentos, os seus fundamentos melhor. E distribuímos um quantitativo maior também endereçado às universidades, às federações sindicais, para que esse posicionamento possa vir a ser tornado público e possa ser levado a debates, a discussões, porque é tudo muito recente e a jurisprudência ainda vai passar por um processo de consolidação e é importante que esse posicionamento do Ministério Público seja levado em conta durante esse processo. A procuradora destaca para quem essa leitura é indicada. O público-alvo, então, são os procuradores do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, os juízes do trabalho e os cidadãos, de uma forma geral e específico, alunos das faculdades de Direito, professores, alunos de Direito, professores, sindicalistas, tanto da parte patronal quanto profissional, né? Todos esses atores sociais que venham a contribuir para as discussões na seara trabalhista sobre essas mudanças promovidas pela nova lei. Vale lembrar que essa obra e outras escritas por membros do Ministério Público do Trabalho estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas lembro que a sua contribuição, como sempre, é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras ações do Ministério Público do Trabalho você encontra no site www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!